Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você, com a sua família. Estamos retornando aí o nosso estudo em Romanos. Fizemos uma pausa aí de mais de 15 dias, né? Devido à extensão justamente desse tomo, dessa parte de Romanos, que inclui os capítulos de 9 a 11. Então nós estamos começando hoje e faremos um resumo de toda essa parte, uma das partes mais difíceis de interpretação da carta aos Romanos. Então eu me atrasei um pouco, peço desculpas por causa disso, mas foi justamente porque para haver essa exposição e esse estudo de modo que ele seja compreensível, é necessário que eu faça a exposição do 9, do 10 e do 11 juntos. Então, lembrando que a Bíblia ela não foi escrita em capítulos, né? Nós temos algumas exceções aí, os Salmos, né? Mas cartas não, né? Cartas é como nós escrevemos aí, sem capítulos. E essa parte aí ela trata de um assunto só, tá bom? Então a minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue me capacitando aí no ensino, capacitando você, sua família no aprendizado. E havendo alguma dúvida, alguma observação, você pode deixar aí, que aí assim que possível nós responderemos, tá bom? Então que Deus nos dirija em tudo, me capacite na exposição e a nós todos no aprendizado dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Romanos. Então o capítulo 9 a 11 nós poderíamos resumir em uma palavra, uma sentença: o glorioso propósito de Deus para a nação de Israel. Então nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação dos capítulos anteriores. Então dos capítulos 1 a 8 foi que estudamos. Então no capítulo 1, o que nós vimos? Vimos sobre a necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana. Então o evangelho, e isso nós vimos lá e recomendo que você assista e veja as lições anteriores, o evangelho não se resume apenas aos 4 evangelhos que são, como poderíamos assim resumidamente dizer, que é a biografia de Jesus Cristo, né? A biografia autorizada, né? Mas o evangelho começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A Bíblia é o evangelho de Deus. E esse evangelho, ele é necessário por causa da nossa natureza pecadora. Então, aí no capítulo 2, e nesse capítulo 1, então Paulo vai fazer essa exposição da sequência até cronológica, né, de como a humanidade se afastou de Deus, criou seus próprios deuses e por que nós passamos por todas essas dificuldades pessoais, sociais também, né, familiares. Então vimos aí no capítulo 1, você pode rever esse estudo. No capítulo 2, vimos essa afirmação do apóstolo Paulo que toda a humanidade, então, é condenável e indesculpável perante Deus. Então, ele expõe lá que Deus colocou em todos os seres humanos, primeiramente, a noção de Deus, porque todos vocês vão concordar comigo quando eu digo que ninguém nasce ateu. Ateu é uma palavra grega que significa alguém que diz não a Deus, né? A pessoa escolhe em determinado tempo da sua vida ser um ateu, um agnóstico, algo nesse sentido aí. Mas a Bíblia coloca que devido a essa consciência que nós temos, o ser humano tem do certo e do errado, e devido à própria revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, ao mundo inteiro, toda a humanidade é condenável e indesculpável, está nesse estado, sob essa condenação. O capítulo 3, então, Paulo vai dizer que Deus foi rejeitado por Israel e pagãos, foi e ainda é, como um todo, mas salva a ambos, os israelitas e pagãos, apenas pela fé em Jesus. Toda a salvação proposta na Escritura pelo Evangelho de Deus, ela é centralizada em Jesus. No Antigo Testamento ele ainda não era conhecido por esse nome, mas também já vimos isso. Mas sempre foi focado em Jesus como Messias, né, o ungido de Deus. Messias e Cristo é o mesmo sentido. Messias é hebraico, Cristo grego.
No capítulo 4, nós vimos que a salvação humana nunca foi por obras, mas sempre foi pela fé no Salvador de Deus, que é Jesus, o Messias. Sempre foi. Então, mesmo que nós vemos e lemos no Antigo Testamento os sacrifícios, né? Todo aquele sacrifício, todas as leis que estavam ali, os cultos, eles apontavam para a obra de Cristo, né? Quando o João Batista aponta para Jesus, lembrando que ele era um profeta ainda sob a antiga aliança, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O cordeiro era o animal principal ali que era sacrificado na Páscoa, né? E desde do primeiro sacrifício que aconteceu no Éden, né, quando Deus mata possivelmente dois cordeiros ou duas ovelhas para poder cobrir Adão e Eva, que os sacrifícios sempre apontaram para a morte do inocente, para que o pecador seja perdoado. E aí temos o capítulo 5, os efeitos, a causa e o modo da justificação. Então como então Deus faz? Quais são os efeitos, né? Por que Deus faz, né? Então, justificação, também já falamos sobre isso, né? O sinônimo, né, de salvação de Deus pela fé em Jesus. Ele explica lá e foi que nós entendemos, né, sobre a libertação que Deus opera naqueles que estão em Cristo. No capítulo 6, aí, e esse aqui é um tomo também importante, né, do 4 até o 8, porque ele vai destrinchando, ele vai falando sobre as consequências, né, os resultados dessa salvação aí. No capítulo 6, então, ele ensina que o cristão salvo pela fé em Jesus é libertado da escravidão ao pecado. Então aqui praticamente ele fala sobre essa mudança, né, que acontece quando uma pessoa de fato se converte a Cristo. É muito comum a gente ouvir que pessoas, pastores, pregadores, teólogos, né, em geral fala assim que Cristo fundou o cristianismo, né, Jesus Cristo fundou o cristianismo. E não é verdade, né? Cristo ele deixou bem claro que ele veio edificar a sua igreja. O cristianismo, não estou dizendo que isso seja errado, né? O cristianismo, quando se fala cristianismo, é o corpo, né, da fé cristã. Mas dizer que Jesus veio fundar o cristianismo como religião, não, ele não veio fundar religião. Ele veio chamar um povo, salvar esse povo, agregar esse povo à sua igreja, que a Bíblia diz, e nós vamos ver hoje, é o seu corpo, é uma união pessoal com Deus, não é institucional, porque religião, ela trata desse relacionamento institucional, né, do homem com uma instituição. A proposta de Jesus Cristo não é institucional, né, é pessoal. É ele conviver com esse cristão, esse crente que nasceu de novo, como irmão, ele nos chama de irmão também, de filhos, né? E por meio dele nós chegamos a Deus e o conhecemos. No capítulo 7, então, trata sobre o conflito entre as naturezas adâmica e cristã no regenerado por Jesus. Enquanto o capítulo 6 vai mostrar que o verdadeiro cristão que nasceu de novo não é apenas um cristão nominal, religioso, e que ele consegue se libertar dessa escravidão que havia ao pecado. Quando eu falo escravidão, ou a Bíblia fala, não é apenas pecados que às vezes a gente aponta, aquele cara bebe, usa droga, se prostitui, não. Qualquer pecado, a Bíblia vai falar de avareza, ela vai falar de mentira, né, fofoca. Então são pecados que pessoas se escravizam. E o capítulo 7, não, o capítulo 6 então fala que nós somos libertados, mas o capítulo 7 vai dizer que ainda, por causa do corpo que nós temos, há uma briga, uma guerra entre essas duas naturezas. Na adâmica, e todos nós somos descendentes de Adão, trazemos esse corpo adâmico, né, que é um corpo pecaminoso, o pecado habita em nós, né, então a natureza ruim. E essa nova natureza, né, que nós recebemos devido à fé em Jesus Cristo. Então há um conflito entre estas duas naturezas. Então, e só no cristão regenerado. E o capítulo 8, então, foi o capítulo que nós vimos, se não me engano, foram 5 vídeos, fala sobre o glorioso e eterno, eu coloquei eterno, né? Eterno propósito de Deus para a sua igreja, é eterno, tá bom?
Então lá vai dizer, Paulo resumindo aqui, né? Ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo, portanto, né, que venceu a sua própria carne por Cristo Jesus, né, ele diz isso no final do capítulo 7, ele não anda mais na carne, ou seja, ele não vai mais, ele não continua naquela vida pecaminosa, seja qual for que ele andava. Ele começa a haver uma transformação em conformidade, não a uma religião, né? Então tem várias religiões que têm vários hábitos. Por exemplo, tem dentro da tradição católica o sinal da cruz. Tem a igreja cristã, a congregação cristã, o uso do véu, as pessoas sentam-se separadas. E assim vai, os adventistas, né, tentam guardar o sábado. Então, não é você se adequar a normas religiosas ou de alguma essa igreja ou aquela igreja, mas é você e eu sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, do Filho de Deus. É o caráter, né? Então, Paulo vai resumir lá em Efésios que aquele que mentia não deve mentir mais, aquele que roubava não rouba mais, mas trabalha fazendo o que é de edificante com a mão para até dividir com os que não têm. Então o capítulo 8 vai dizer sobre isso, que o Espírito Santo então faz essa mudança no cristão regenerado, e que essa mudança ela é por toda a vida. É Deus preparando o cristão para ele ser glorificado, né? Porque o propósito de Deus, segundo, né, Romanos 8, é que ele fala que nós somos predestinados a isso, termos essa imagem de Jesus Cristo. Não seremos iguais, né, semelhantes a Cristo. Então, perdemos essa imagem ali no Éden, né, e trouxemos a imagem de um Adão pecador. Jesus, como vimos, né, no capítulo 5, né, o segundo Adão. E aí, quando nós somos regenerados pelo Espírito, quando nos convertemos, somos predestinados à imagem do Filho de Deus. E Romanos 8 fala que ninguém pode mudar essa predestinação, esse propósito da glorificação do cristão. Ele fala, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir e nem qualquer outra criatura. Mas aí a questão que agora nós entramos nos capítulos 9 a 11, ele vai tratar sobre o glorioso propósito de Deus para a nação de Israel. Porque a pergunta que vem é o seguinte: e Israel? O que acontece com Israel? Qual a relação de Israel com a igreja? Como é a nação de Israel hoje em relação a Deus, ao Evangelho? Então, dentro da fé cristã, seja da tradição católica, ou podemos dizer protestante, ou da igreja neo-evangélica, né, dessas novas denominações, há várias pessoas e várias linhas teológicas, basicamente duas, né, que se destacam aí. Algumas, uma que fala que Israel deixou de ser povo de Deus, é apenas um povo pagão, igual às outras nações, e que Deus tem um propósito para eles, como tem um propósito para as demais nações. Uma segunda linha, da qual eu faço parte, linha teológica, é que Israel, se falarmos em termos de salvação, ela é tão perdida como qualquer outra nação. Mas, por causa, e é isso que a gente vai ver nos capítulos 9, 10 e 11, por causa daquela promessa que Deus fez a Abraão, e já vimos isso no capítulo 4, de que ele seria Deus da descendência de Israel, e que devido a essa promessa, a Israel, é por isso que Israel ainda continua vivo. E quando analisamos, quando analisamos a história de Israel, Israel não deveria nem existir mais, no sentido de tanta perseguição que esse povo sofreu, né? Eu estou falando com várias pessoas aí, e muitos de nós brasileiros até somos descendentes de Israel, os judeus, e aí nem sabemos, né? Mas isso é outro assunto. Mas a questão é, Israel sobrevive ao domínio egípcio, vemos lá, aí depois eles são retirados e vão para a terra de Canaã, e pelo menos durante o reino de Israel ali vai durar unido pelo menos uns 400 anos. Aí depois uma parte de Israel, né, as 10 tribos são destruídas, sobram poucos remanescentes de cada tribo.
depois de alguns anos, mais uns 100, 200 anos, os judeus, né, e mais a tribo de Benjamim, os levitas, também são destruídos, as 10 tribos pela Assíria, as 2 tribos e levitas, e Jerusalém, né, é destruído pelos babilônicos. Depois de 70 anos eles voltam e nunca mais se tornam aquela nação grande, né? Ora tem uma libertação, mesmo depois, né, do retorno, né, que eles são governados pela Síria, Grécia, e assim vai, né? Romanos. Aí depois nós temos a destruição de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, que era uma profecia de Jesus, né? Então eles são espalhados para o mundo inteiro. Jerusalém é totalmente destruída, tanto que quando alguém visita Jerusalém, né, se você vai andar lá em Jerusalém, alguém fala que Jesus andou, né? Pode ser verdade se tiver uns 10 metros abaixo do local que é atual Jerusalém, de tanta destruição que já houve lá. 10 metros é muita coisa. Então, eles foram perseguidos pelos romanos, depois pela própria cristandade católica romana, né? Ao longo das eras, foram perseguidos pelos turcos, e foi perseguido em todos os lugares onde eles iam, cumprindo uma maldição que Deus havia falado para eles, que se eles se afastassem dele, eles seriam espalhados por todas as nações. Essa profecia foi feita em Deuteronômio, você pode ler entre os capítulos 26 a 28, e que eles não teriam sossego até que eles se convertessem. E Jesus é o Jeová, Yehová, né, Javé de Israel, que eles crucificaram, que eles ignoraram, rejeitaram, essa é a palavra. Então, eles se colocaram sob essa maldição porque Deus já tinha falado, né, e profetizado por meio de Moisés que isso iria acontecer. O que então Romanos 9 a 11, que Paulo vai trazer? Essa questão, Israel, segundo ele coloca, vai ser salvo, vai ser agregado à igreja. Então, essa é a linha que eu acredito, né, que Israel ainda existe, porque ainda Deus não cumpriu o propósito de redimir esse povo, que hoje, de fato, se encontra como um povo que é inimigo dele. Não que Deus seja inimigo de Israel, né? Mas Israel hoje é inimigo do Evangelho. Então, esse aqui é o resumo dos capítulos, e hoje, né, nós vamos fazer essa introdução, e aí que nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, né, postaremos o próximo vídeo tratando justamente do capítulo 9 em si. Mas nós já vamos fazer um breve mergulho, né, no capítulo 9. O que diz então o capítulo 9? Paulo vai começar, e essa é a lição principal aqui que eu vou ler, que é o principal do capítulo 9. Nem todos os da nação de Israel são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles a quem Deus escolheu. Então veja só, eu vou ler aqui Romanos capítulo 9, a versão que eu uso aqui é uma versão que é Almeida Corrigida Fiel, uma boa tradução, mas não existe tradução perfeita. Ele diz o seguinte, né? Lembrando que então o capítulo 8 ele termina de falar dessa glorificação da igreja, e no capítulo 9 ele diz assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Até um outro estudo cabe aqui, né? A consciência no Espírito Santo, né? A consciência que era regenerada, não é só aquela consciência que tem a lei que nós herdamos, né, de Adão, mas é o próprio Espírito regenerando, e com a lei de Cristo, né, a lei do amor e tudo isso. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo então abre o coração aqui, falando sobre quem? Sobre israelitas, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Anátema é ser maldito, amaldiçoado. Ele diz que eu poderia desejar ser anátema de Cristo, por causa, que está por amor, por causa de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então Paulo, ele era da tribo de Benjamim, ele era um judeu, vamos dizer assim, né?
Porque depois da Babilônia, né, isso foi mais ou menos no ano 600 a.C., né, o século sétimo a.C., a tribo majoritária que sobreviveu foi a tribo de Judá, um pouco, né, da tribo de Benjamim e também dos levitas, e muitos poucos das outras 10 tribos. Então o judeu hoje, mesmo que Paulo seja um descendente de Benjamim, ele, às vistas do povo, e mesmo dentro de Israel, é chamado de judeu. Então ele olhava para o seu povo desejando que eles fossem salvos, porque se você já leu a história de Paulo, é uma história muito interessante. Ele era um inquisidor dos cristãos. Ele tinha autorização do Sinédrio. Foi parecido um pouco com o que a Igreja Romana fez com Israel e com os outros cristãos que não eram romanos, né? Da tradição romana. A gente chama da Santa Inquisição, né? De santo não tinha nada. Mas ele foi um inquisidor, ele matava cristãos, né? Ele participou da morte de Estevão, ele obrigava os cristãos a blasfemar, e era o mesmo padrão, mesmo modus operandi. E ele então se converte quando ele recebe autorização para matar e trazer, disciplinar esses cristãos aí, que eram judeus cristãos, né, se convertendo a Jesus, para trazê-los presos até Jerusalém, porque ele só tinha autorização dentro da Judéia ali. Então ele estava indo para Damasco, mais lá para o norte, e aí nesse caminho ele é convertido por Jesus Cristo. Então agora ele olha para trás, já com um olhar cristão, né, de amor, que ele fala que ele tem essa tristeza no coração. Ele fala que são, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. É o primeiro povo que Deus chama de filho. Lá em Êxodo ele vai dizer: Israel é o meu filho, o meu primogênito. E a glória é a presença de Deus, né, manifesta ali no fogo, naquela luz brilhante, né? E as alianças, a aliança feita no Sinai, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, e a lei, a Torá, o Antigo Testamento, né, especialmente os 5 primeiros livros, o culto, Levítico fala sobre o culto, e as promessas, né? A promessa que viria o rei de Israel, que ele vai reinar sobre todas as nações, Salmo 2. Então tudo isso foi para Israel que ele coloca. Dos quais são os pais que são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e dos quais, ele está falando aqui de Israel, é Cristo segundo a carne. Cristo era um judeu. Então, olha, preste bem atenção, olha, isso aqui é muito sério. Você encontra falar cristão dizendo: eu odeio judeu. Então você odeia Cristo. Cristo era um judeu. Então esse espírito anticristão, do anticristo, é antijudeu, porque Cristo é judeu. Ele nasceu, ele é descendente de Davi, nasceu em Belém da Judéia. É o Cristo segundo a carne, né? O qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então é o Deus bendito, que ele coloca aqui muito claro, que Jesus é Deus homem. Então ele coloca que então a importância de Israel dentro desse propósito grandioso da salvação de Deus para o mundo inteiro. Então ele separou Israel, né? Depois você pode ler Êxodo 19, 20, quando Deus vai propor uma aliança, ele tira Israel do Egito. Eles eram os escravos lá, sobreviveram pelo milagre de Deus, e aí Deus faz a aliança com eles. A gente chama na teologia de aliança sinaítica, ali no Sinai, de ser o povo dele. Então era uma relação, a gente pode dizer que era um estado ali que estava nascendo, né? Teocrático. E Deus dá as leis, né? Os 10 mandamentos seriam como se fosse a constituição, a lei básica lá de Israel, e as demais leis que iam reger todos os relacionamentos interpessoais, negócios, tudo que você pode imaginar. Deus deu a lei. A lei de Israel não foi feita por corruptos, igual a lei brasileira, né? Por juízes que julgam, por legisladores que são comprados e tudo isso. Lei perfeita. E não deu certo por quê? Não deu certo por causa do homem pecador, né? Então às vezes a gente pensa que o problema é a lei. Não, o problema somos nós, né? Mas todo esse contexto aí foi com o povo de Israel.
E Deus tinha prometido a eles, né, que eles seriam a sua descendência. Aí o que Paulo então vai dizer? Porque alguém pode dizer assim, então Deus falhou no propósito dele, né? Eu acabei de falar. O problema não é com Deus, o problema é com o ser humano. Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado, porque nem todos os que são de Israel são Israel. Opa! Então ele vai apresentar uma ideia aqui que a gente vai aprofundar daqui a 15 dias, se Jesus permitir, que dentro de Israel, desse povo, dessa nação, nem todo mundo era o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus. É isso que ele vai colocar aqui. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Porque Abraão teve um filho fora do casamento com Sara, né, que foi com uma egípcia chamada Agar, que era Ismael. Mas a aliança foi feita com Isaque. Mas Isaque teve outros filhos também. Né? Ele vai ter Esaú e Jacó. Só que aí Deus vai falar, é Jacó de Jacó, né, que depois iria ser chamado de Israel, é que virá o Messias. E do Messias Jesus, né? Depois de Jacó vem os 12 filhos, aí um deles é Judá, e que seria de Judá que viria o Messias, Jesus Cristo, que é um judeu. Mas nós sabemos que, por exemplo, se citarmos um dos apóstolos, né, Judas, possivelmente ele era um judeu, né, era da tribo de Judá. Jesus fala que ele era um demônio, né? Então, é o que Paulo está colocando aqui. É a mesma ideia aí, gente. Nem todo mundo, vamos supor que você é um evangélico, protestante, um católico, ou seja o que for. O que Deus mostra não é se você pertencer a uma religião ou um povo que te faz filho de Deus. Então é isso que ele vai deixar muito claro aqui. E dentro de Israel o princípio é o mesmo. Ele coloca assim no versículo 8: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, a promessa que ele havia feito por Isaque. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. Ele não fala Agar. E não somente esta, mas também Rebeca, de Isaque, quando concebeu de Isaque nosso pai. Aqui vem outra promessa, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, que Isaque vai ter 2 filhos, né, Esaú e Jacó. Nem tendo feito bem ou mal, ele está falando dos gêmeos, que ela ficou grávida de gêmeos. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela, a Rebeca, o maior servirá ao menor. O maior seria aquele que nasceria primeiro, o mais velho. Ele fala, olha, o mais velho vai servir o mais novo. Isso era contrário ao costume da época, que o mais velho, o primogênito, ele se tornaria o líder tribal. Lembra que eram tribos ali. Abraão era o patriarca. Depois ele vai ter filhos e filhos e filhos, né? Aí o primogênito, ele só teve praticamente de Sara só Isaque. E aí ele foi o líder tribal. Isaque tem Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, então deveria ser Esaú, só que Deus fala, não, vai ser Jacó, né? É Jacó. Aí ele diz, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, é importante que entendamos essa questão, a gente vai aprofundar, amar e odiar em relação a Deus. Não pense nisso nos termos pecaminosos. Eu e você podemos amar coisas que não devem ser amadas e odiar coisas e pessoas que não devem ser odiadas, né? A questão do ódio, e isso nós vamos ver ao longo do tempo, e do amor, é literalmente escolher ou não escolher. Escolher ou desprezar. Então, é como que ele fala lá, né, no próprio Malaquias, eu escolhi Jacó e desprezei Esaú. Que diremos, pois? Ele faz uma pergunta retórica. Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele fala, se Deus é injusto, né, quem nós somos? Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei. Na realidade é só até aqui, né? Só até o 12. Aqui, olha, Mateus 3, eu vou fazer uma leitura que para nós aqui é importante, até para que entendamos como... porque eu falei sobre a questão de pensarmos em termos religiosos. Porque eu pertenço a tal igreja, a tal religião,
Então eu vou ser salvo, eu estou com a salvação garantida, né? Geralmente quem faz isso, quem ensina isso são seitas. Mas olha só, naqueles dias, Mateus capítulo 3, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Então João, a gente sabe que ele era primo de Jesus, então ele era um judeu, um profeta, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele a Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então toda a Judéia ali ia até o Jordão, porque ele estava pregando lá. Interessante, ali próximo a Jericó. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Então ele falava sobre o pecado do arrependimento. E aí eles estavam arrependidos, como sinal de arrependimento eles eram batizados lá no Rio Jordão. E vendo ele, muitos dos fariseus eram um grupo dentro de Israel, que eram os ortodoxos, né? Hoje a gente tem cristãos tradicionais, pentecostais, e assim vai, né? Então era mais ou menos isso. Os fariseus eram os ortodoxos. Os saduceus eram mais políticos. Porque até hoje tem, né? Essas igrejas que são mais envolvidas, pastores envolvidos com política e tudo, né? Então esses dois grupos, que eram antagônicos, vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, olha só, ele olhou, ao invés de falar filhos de Abraão, falou raça de víboras, filhos da serpente. E a serpente remete a Satanás lá no Éden. Não presumais, aí ele diz: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, para dar fruto do arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo, não seja presunçoso, orgulhoso, achando que a sua salvação pertence a você. Olha o que eles pensavam: temos por pai a Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui ficou claro que João, nessa mensagem do Messias, de Jesus, de Deus, né, deixava claro que não é porque eles eram filhos de Abraão que eles seriam salvos. Não é uma religião que salva, é Jesus. O capítulo 10, então ele vai prosseguir dentro disso, ao capítulo 9. Então ele deixa claro que nem todos os da nação de Israel são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles a quem Deus escolheu. Vai ver melhor isso no próximo estudo. O capítulo 10, ainda dentro desse tema da eleição, da escolha, essa é a lição principal. Deus elegeu um remanescente na nação de Israel, que ele salvará através da fé em Jesus. Então ele deixa muito claro. Agora eu vou resumir aqui os primeiros versículos do capítulo 10. Então ele vai dizer que nem todos que são de Israel, o foco é Israel. Nem todos que são de Israel têm a salvação automática. Ele tem aqueles filhos dele que ele escolheu, assim como ele escolheu Jacó. Assim como ele escolheu Isaac e não Ismael. Então Deus elegeu um remanescente na nação de Israel que ele salvará através da fé em Jesus. Então esse remanescente deve se converter. Então Paulo vai escrever lá: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Olha só. Então ele não só ele tinha aquela dor de ver aqueles conterrâneos dele perdidos, ele desejava a salvação e orava por eles, porque lhes dou testemunho, ele pregava, né, de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles eram zelosos, mas faltava o entendimento. Eram pessoas assim, piedosas, mas que não conhecem a Escritura direito. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, lembra que a justiça é a salvação, e procurando estabelecer a sua própria justiça, procurando salvar por si próprio, não se sujeitaram à justiça de Deus, que a gente já viu, que é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. O fim aqui é no sentido de finalidade, objetivo, propósito. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não é por obras, é por crer.
Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça da lei é assim: você tem que obedecer e viver por elas. Então teria que obedecer todos os mandamentos. Então você quer, por exemplo, um cristão falar: eu guardo o sábado, eu vou para o céu. Mas você tem que guardar todo o mandamento, não é só o sábado, todos, né? Mas a justiça que é pela fé diz assim: olha, não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Então, assim, será que eu vou poder ir para o céu? O céu aqui é a presença de Deus. Isto é, a trazer do alto a Cristo. Então ele fala: Cristo já está lá para garantir que quem crê nele vai estar com ele. Não é essa a promessa, né? João 13, 14. Ou quem descerá ao abismo? Ou quem estará separado de Deus, perdido? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então, você não deve, o que ele coloca aqui? Você não deve ter dúvida se vai morrer e vai para o paraíso, estar com Deus, porque Jesus já está lá e garantiu que quem crê nele vai estar com ele e com o Pai, para sempre, nas moradas eternas. E ele também diz que quem não crê nele já está condenado. Aí vai para o abismo. Agora, ele morreu na cruz, justamente para levar o castigo daquele que crê nele. Então, o efeito da cruz é maravilhoso, né? Porque na cruz o inocente é o próprio Deus morrendo pelo culpado que mereceria estar lá. Ele ressuscita e entra para o céu pelo culpado que crê nele, que não poderia estar lá no céu. É uma troca, né? O santo Deus se faz pecado lá na cruz para nos tornar benditos, né? E entra nos céus como homem para poder dar a graça e a capacidade, permissão de quem crê nele, crê que ele morreu ali na cruz pelos pecados, também estará com ele nos céus. Então, o descer ao abismo, ele morreu no lugar daquele que merecia morrer. No versículo 8 ele diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. Então isso aqui é importante, ele fala de coisa pessoal. Está na tua boca, no teu coração. Boca, você profere, né? O coração é a sua mente, é o subconsciente, consciente também, né? É o ser, é o espírito. Tudo isso aí é o coração dentro da perspectiva bíblica. Então, a sua boca vai expressar aquilo que você crê. A palavra da fé que pregamos. Então, nota, a palavra da fé, não é obra. E é na tua boca. Então, eu não posso salvar alguém. Não tem como eu ser salvo por alguém ou alguém ser salvo por mim. É individual. O coração é a palavra. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Se com a tua boca confessar, não é batismo, não é? Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, não, coração crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Então é esse remanescente aí que Deus coloca, e se crer, será salvo. Olha que interessante aqui, ó, esse remanescente. Lembra, eu falei de Judas. Olha que Jesus fala para os apóstolos. Não, João 6,70. Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele fala que logo depois que Pedro, né, fala que não teria para quem vou, Senhor, né? Para onde vamos nós? Ele fala: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês a gente sabe que era Judas, né? Então, o capítulo 11, finalmente, né? Aqui é o resumo. O Israel remanescente, esse remanescente eleito da nação, né? Desculpa aí, viu? Coloquei aqui uma repetição. O remanescente eleito da nação de Israel será salvo e unido à igreja e formarão um único povo. Então aqui, ó, o glorioso propósito de Deus para a nação de Israel. Ele vai deixar isso muito claro no capítulo 11, que o Estado de Israel, a nação de Israel, vai ser salva sim, e vai ser unida à igreja. Ele faz essa comparação aqui, é importante no capítulo 11, ele vai comparar, ele vai falar que Israel ele é o galho da oliveira, né, da oliveira verdadeira, vamos assim dizer, que é o próprio Messias, Jesus Cristo. E que os pagãos que se converteram a Cristo são como da oliveira brava, uma oliveira selvagem, que é quebrado da oliveira selvagem, né, do caule dela,
do tronco e enxertado no tronco da oliveira espiritual e verdadeira, que é Cristo. Então ele vai falar assim que alguns galhos foram tirados. Ele está falando de Israel. E alguns galhos de fora da oliveira brava, que seriam os pagãos, estão sendo enxertados lá. Vamos pensar, por exemplo, no romano, né, de Atos 11, 10 e 11, que se converte. Era um pagão. Né? Então, é ele que está colocando essa figura aí. E ele vai dizer, então, que esses galhos que hoje estão fora vão ser reenxertados, vão ser colocados dentro dessa árvore primária, real, verdadeira, né, espiritual, que é Jesus. Então eu só vou ler aqui um resumo, né, o capítulo 11, versículos 25 a 31. Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, um mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos. Ele está falando para a igreja em Roma, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Veio em parte, porque Paulo era um crente. Hoje tem muitos judeus que são cristãos, milhões. Mas ele fala, veio em parte. Até que os pagãos escolhidos entrado na oliveira. E assim todo o Israel será salvo. Então ele fala, o Israel. Então aqui ele vai colocar essa oliveira, desculpe, como o Israel, o grande Israel espiritual, que é a própria igreja. Como está escrito, versículo 26. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Tá? Ele falando de Isaías 59. Jacó é uma referência a Israel antes da conversão. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então vai acontecer. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais ou dos patriarcas, são amados por Deus. Por causa do evangelho, eles são odiados, eles nos odeiam, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não se arrepende de ter feito a aliança, a vocação, o chamado. Agora é um presente, um estado presente de incredulidade da nação. Mas alguns indivíduos têm sido salvos, como Paulo. Agora ele vai falar, e Zacarias vai dizer sobre isso, a conversão da nação de Israel, né? Capítulos 12 a 14. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, então imagina, vamos pensar aí no depois do dilúvio, tem Noé, tem Sem, Cã, Jafé, todos conheciam a verdade. Mas a partir especialmente de todos eles, começam a separar as nações do mundo e se tornam as nações pagãs, que se afastam de Deus, do único Deus. Isso é o que Romanos 1 então descreve. Aí Deus vai chamar Abraão, e chamar vários. Nós tivemos naquela época Jó e muitos outros, né? Então aí ele fala, antigamente fosse desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Então aí você vê, quando Paulo pregava na sinagoga, era perseguido, e falava, agora nós vamos pregar para os gentios. E Jesus já tinha falado para começar a pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Porque sempre foi o propósito de Deus salvar o mundo inteiro. E deveria ser Israel esse instrumento, né? Como foi na época de Salomão. Assim também, versículo 31, ele diz, estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então, assim como ele foi misericordioso, chamando brasileiros, americanos do norte, do sul, do centro, africanos, de todo mundo para se converter, ele vai voltar o foco para Israel. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Lembra que vimos em Romanos? Todos pecaram, para com todos usar de misericórdia, né? Efésios 2, né, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, um resumo, desculpa. O que ele vai dizer lá? Ele vai dizer aqui, a gente vai ver melhor, que a Israel, igreja, os gentios e Israel, eles vão formar um único povo em Cristo, que não são mais, não existe no corpo de Cristo, não vai ter, esse é israelita, esse é pagão. Todos são filhos de Deus, todos são o Israel de Deus. Lembra que ele fala? Reis e sacerdotes. Então eu vou ler aqui Efésios, no capítulo 2,
Ele diz a partir do versículo 11: Lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios da carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, judeus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças que eu citei aqui, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É interessante, a palavra sem Deus aqui é ateu. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Perto, ele está falando de Deus, de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Pagãos e israelitas, ele recebe. Fez um só povo, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos, né, um novo homem, um novo antropos, fazendo a paz. Então ele cumpre os mandamentos, porque os mandamentos geram a nossa a ira contra o próprio Deus, né? Eu vou colocar aqui mais adiante, ele vai dizer assim, ó. Então esse povo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, apóstolo, Novo Testamento, profetas, Antigo Testamento, de que Jesus Cristo, Messias, é a principal pedra da esquina, ele que une todos, é a fé única, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então a morada de Deus vai ser nesse povo, não mais naquele templo lá em Jerusalém, mas o Apocalipse deixa isso bem claro, né? Então nós vamos terminar aqui. Próxima aula nós vamos iniciar de fato, né, aquela imersão em Romanos capítulo 9 para entendermos melhor. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua família e nos dê a graça de estarmos juntos aí daqui a 15 dias.